Olá, eu sou Rogério e este é o vídeo 21. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos personagens que atuaram junto com Hitler na Segunda Guerra Mundial, o ministro da propaganda. Paul Joseph Goebbels nasceu em 29 de outubro de 1897 numa cidadezinha do interior da Alemanha chamada Heidet. O pai de Goebbels, Friedrich Goebbels, ele era funcionário de uma empresa que fabricava mantas para lampiões e era da classe média baixa. E a mãe de Joseph Goebbels, Catarina Maria Goebbels, era de origem holandesa e também da classe pobre. Os dois tiveram os seguintes filhos: Konrad, Hans, Maria, que morreu logo após o nascimento, Elizabeth e uma outra filha que eles botaram o mesmo nome de Maria, além de Joseph Goebbels. Goebbels, quando nasceu, ele tinha uma saúde muito frágil e ele tinha um defeito físico no pé direito, que em 1901 ele foi operado na tentativa de solucionar esse problema, o que só veio a piorar. E com isso ele tinha um complexo de inferioridade física muito grande em relação às outras pessoas. Então, na infância dele, ele evitava o contato social, o contato com os colegas, e ficava muito tempo em casa lendo. Ele lia bastante e estudava. Em consequência disso, ele sempre era o primeiro ou segundo melhor aluno da turma das escolas onde ele frequentava. Em 1914, quando ele se alistou na Primeira Guerra Mundial, ele foi rejeitado justamente por conta desse defeito físico no pé direito dele. Ele era de estatura baixa, ele tinha 1,50 m de altura, pesava aproximadamente 50 quilos, e além do pé torto, ele tinha as costas curvas, ele era todo envergado. Nessa foto é possível se ver Joseph Goebbels, numa das raras fotos em que aparece ele de corpo inteiro, né? E pode-se observar aí o pé direito dele meio torto. Então ele mancava. Em 1917, Goebbels se formou em filosofia e se formou como sendo o melhor aluno da turma. E isso o qualificou para ser o orador da cerimônia, e ele assim o fez. Em 1921, ele tirou o doutorado em filosofia e tinha apenas 24 anos de idade. Nessa época, a maioria dos seus professores eram de origem judaica, eram judeus. Em 1923, ele começou a escrever os famosos diários, que acompanhou ele ao longo de toda a vida. Então, enquanto ele estava vivo, ele escrevia esses diários. E hoje, os que foram descobertos, estão sendo descobertos, têm sido de muita utilidade no desenvolvimento psicológico do personagem Goebbels. Em 1924, Goebbels teve o primeiro contato com Hitler durante o julgamento do putsch da cervejaria. Foi aí que ele conheceu Hitler e começou a admiração. Como é que um cara com doutorado passa a ter admiração por um idiota, né? Então, Goebbels, ao longo da vida, ele sempre escreveu. Ele escrevia poemas, livros e outros mais e nunca conseguiu publicar. E nessa época, a maioria dos editores eram todos judeus. E ele achava que para ele conseguir publicar alguma coisa, ele teria que ter uma origem judaica também. Então, a partir desse momento, começou o desenvolvimento acentuado do antissemitismo dele. Ele era altamente antissemita. O que é que a gente poderia citar de principais características dele, né? Ele era um cara extremamente inteligente. Por outro lado, o defeito físico que ele tinha no pé, que gerava um complexo de inferioridade em relação aos outros, gerava nele uma insegurança muito grande. Ele era uma pessoa muito insegura. Ele tinha surtos de mau humor. Do nada ele entrava em crises de mau humor. Isso foi relatado pelas parceiras, pelas namoradas que ele teve.
Por outro lado, ele era extremamente vaidoso. Ele gostava muito de se valorizar, ele se vestia bem e ele gostava de valorizar os feitos dele. Como eu falei, ele era antissemita. Só que ele era extremamente radical nisso e ele era até mais antissemita do que Hitler. Apesar do complexo de inferioridade, apesar da insegurança dele, ele era um conquistador nato. Ele teve várias namoradas, teve várias amantes, e quando ele ascendeu socialmente, que ele ganhou poder, então, essas amantes se tornaram, vieram numa quantidade muito maior. E de todos os nazistas da cúpula, ele era o único absolutamente devotado ao Führer, a Hitler. Ele tinha uma verdadeira adoração, paixão, preocupação, amizade, aproximação com Hitler. Para ele, Hitler era um verdadeiro Deus encarnado. Houve uma certa identificação entre ambos, porque olha só que interessante. Goebbels a vida inteira escreveu poemas, contos, livros, poesias e nunca conseguiu publicar. E Hitler pintava os quadros lá, quando ele sobrevivia pintando quadros em Viena, e nunca conseguiu entrar na Academia de Artes. E por 2 vezes ele tentou. Então eram 2 artistas frustrados. E antes assim tivessem seguido essa carreira para evitar de chegar onde chegaram, né? E depois de Hitler, Goebbels era o primeiro orador da cúpula nazista. Quando Hitler não podia fazer um discurso, quem fazia era o Goebbels, e era o que melhor falava depois de Hitler. Em 9 de novembro de 1926, Goebbels tornou-se o Gauleiter de Berlim, e assim o foi até a sua morte. Em 1927, ele fundou o jornal dele, chamado Der Angriff, que quer dizer o ataque. E ele fundou esse jornal apenas, basicamente, para atacar e denegrir seus inimigos. Em 1928, ele foi eleito para o Reichstag como deputado, um dos deputados do Partido Nazista. Em 1929, Hitler elegeu ele o chefe da propaganda do Partido Nazista. E em 13 de março de 1933, após a confirmação, a eleição de Hitler como chanceler, eleição não que ele não foi eleito, a indicação de Hitler como chanceler da Alemanha, Hitler o elege ministro da propaganda e do esclarecimento público, que ele permaneceu também com esse ministério até a sua morte. Goebbels era um propagandista nato, e uma das coisas que ele fez de positivo foi desenvolver muito a tecnologia da radiofusão e dos rádios. E ele tinha uma meta de ter um rádio em cada lar alemão. E para isso ele impôs para alguns fabricantes a fabricação de rádios extremamente baratos, a custo bem básico, mas que só transmitiam a rádio do Partido Nazista. E olhe que curioso, Hitler se matou em 30 de abril de 1945. E em 1º de maio de 1945, Goebbels se matou. Então, nesse períodozinho de um dia, ou um pouco menos de um dia, o Goebbels foi o chanceler do Terceiro Reich. Ele, em 12 de dezembro de 1931, ele tinha 34 anos, ele casou-se com Magda Goebbels. O nome anterior de Magda Goebbels era Magda Quandt. Quando Goebbels a conheceu, ela era divorciada e já tinha um filho de 10 anos. Esse filho se chamava Harald Quandt, e ele morreu em 1967. Foi o único filho de Magda que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e morreu em 1967, quando o avião que ele pilotava, que era particular dele, explodiu sobre a Itália. Uma característica que Magda tinha, não posso dizer característica, mas ela sempre andava doente. Era uma pessoa que estava eternamente doente com algum problema, internado em algum hospital ou algum sanatório. Nessa fotografia, nós podemos ver Joseph Goebbels com a esposa Magda e
os seus 6 filhos e o filho mais velho de Magda, o Harald. Então eles tiveram 6 filhos, um menino e 5 meninas. A primeira nasceu em 1º de setembro de 1932 e se chamava Helga Susanne Goebbels, que era a preferida de Hitler. Em 13 de abril de 1934 nasceu Hildegard Traudl Goebbels. Em 2 de outubro de 1935 nasceu Helmut Christian Goebbels, o único menino, o único filho, né, deles. E em 19 de fevereiro de 1937 nasceu Odine Katrin Goebbels. Em 1º de maio de 1938 nasceu Hedwig Johanna Goebbels. E em 20 de outubro de 1940 nasceu Heidrun Elisabeth Goebbels. Esses 6 filhos, todos eles foram assassinados pelos pais logo após a morte de Hitler e antes de Magda e Goebbels se suicidarem. Na realidade, eles morreram com a ingestão de cianeto que os pais deram. Nessa imagem, nós podemos ver Lida Barova, que foi uma atriz tcheca que Goebbels conheceu, se apaixonou e estava pensando até em se separar da esposa Magda. E precisou haver uma intervenção de Adolf Hitler para evitar isso. Que Hitler não ia aceitar que um da cúpula nazista se separasse da mulher por causa de um amante. E obrigou que os dois terminassem o caso. E por que essa preocupação de Hitler com isso? Porque Magda Goebbels era tida e considerada como a primeira dama do Terceiro Reich. Era a mulher que sempre acompanhava Hitler nas ocasiões cerimoniais. Inclusive, isso fica muito claro nessa fotografia, que nós podemos observar que no centro está Hitler, de um lado está Goebbels e do outro lado Magda. Ou seja, Magda sempre apresentava-se não como a mulher esposa do Adolf Hitler, mas sim como a primeira dama do Terceiro Reich. Bom, com isso nós finalizamos aqui mais este vídeo.